Então, pessoal do Projeto Direito, sou eu aqui de novo. Me chamo João Paulo de Aguiar e, como combinado no vídeo anterior do Poder Constituinte Originário, a gente vai dar continuidade no segundo poder, que é o Poder Constituinte Derivado Reformador. O que seria o Poder Constituinte Derivado Reformador? Para que a gente possa entender isso, a gente tem que lembrar que o Poder Constituinte Originário é aquele poder que cria uma nova Constituição de acordo com os anseios da sociedade. E o Poder Constituinte Derivado Reformador é o poder que é para reformar essa Constituição. Por que essa Constituição precisa ser reformada? Muita gente, pessoal, critica a nossa Constituição, fala que a nossa Constituição é da década de 80, que precisamos de uma Constituição nova, mas na verdade, pessoal, essas pessoas elas são totalmente desinformadas. Ou seja, a nossa Constituição ela é atualizada através de emendas constitucionais. Por que ela é atualizada? Porque ela precisa passar por esse estado de evolução também. A sociedade evolui, pessoal. Então, o nosso ordenamento jurídico, a nossa Carta Maior, tem que evoluir de acordo com a sociedade. E lembrando que a nossa Constituição já passou por mais de 95 emendas constitucionais. Então, não tem esse papo de que a nossa Constituição está atrasada. Pode, sim, alguns dispositivos dela não corresponder com a real situação social? Pode, mas as principais anseios, os principais desejos da sociedade está sendo atualizado por emendas constitucionais, pelos nossos representantes. Entendendo isso, a gente vai falar das características do Poder Constituinte Derivado Reformador. Assim como o Poder Constituinte Originário, pessoal, o Poder Constituinte Reformador, que é exercido, esse poder é exercido pela Câmara do Senado, Câmara e o Senado Federal, pessoal, eles que exercem esse poder de atualização. Esse poder tem algumas características e são bem interessantes e pertinentes para que possamos conversar aqui com vocês. E essas características, na verdade, a primeira delas é que ele é condicionado, esse poder é condicionado. Condicionado a quem? Condicionado ao Poder Constituinte Originário, né? E ele é secundário. Por que ele é secundário? Porque ele só existe depois de existir o Poder Constituinte Originário. Então, o Poder Constituinte Derivado Reformador, ele não pode existir sem que antes exista algo que dê essa liberdade a ele. Ou seja, você vai atualizar algo que não existe? Então, só existe porque o Poder Constituinte Originário elaborou uma Constituição. Então, ele está ali para atualizar aquela Constituição. A terceira característica do Poder Constituinte Derivado Reformador, pessoal, são os limites que ele tem. Ou seja, ao contrário do Poder Constituinte Originário, que não tem limite, que é ilimitado, eles podem criar uma Constituição do zero e colocar o que eles quiserem, o Poder Constituinte Derivado Reformador tem vários limites, pessoal. Na verdade, são 4 limites. A gente vai falar desses limites agora. Bom, o primeiro limite, pessoal, é o limite material. Ou seja, a Câmara e o Senado podem iniciar um processo de emenda constitucional para alterar qualquer dispositivo? Não pode, pessoal. Esse é um dos limites dele. Quais são esses limites? Está lá previsto no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, pessoal. Esses limites são as cláusulas pétreas. O Poder Constituinte Originário falou, elaboramos a Constituição, vocês vão atualizar, mas vocês vão ter que passar por esses limites. E um desses limites é o limite material. O parágrafo 4 do artigo 60 da Constituição fala das cláusulas pétreas, ou seja, nenhuma emenda constitucional, em hipótese alguma, pode ferir, alterar as cláusulas pétreas, que são a forma do Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto e universal e os direitos e garantias individuais, pessoal. Então, nenhuma emenda constitucional pode alterar algo desses dispositivos. O segundo limite, pessoal, é a formalidade. Ou seja, para uma emenda constitucional ser feita, ela tem que passar por uma formalidade. Bom, como que se inicia e quem pode iniciar essas emendas constitucionais? Bom, o presidente da República pode iniciar uma proposta de emenda constitucional? Pode. É um dos critérios, vamos supor assim, é uma das alternativas de se iniciar um processo de emenda constitucional. Segunda, as câmaras legislativas dos estados, em votação simples, apresenta a proposta, será considerada também uma iniciativa
de emenda constitucional, e a mais comum, que é a Câmara ou o Senado Federal, que pode iniciar um processo de emenda constitucional. Esses processos, pessoal, qualquer emenda que seja, ela tem que passar por uma votação em 2 turnos nas 2 casas, Senado e Câmara, com a votação no mínimo 3/5 dos votos, tanto do Senado como da Câmara. Então, pessoal, a gente já sabe aí que a nossa Constituição ela é considerada, classificada como uma Constituição rígida, porque não é qualquer votação que vai fazer uma emenda constitucional, alterar a Constituição. Então, a nossa Constituição, para sofrer uma alteração, ela tem que passar, qualquer que seja as hipóteses, tem que passar nas 2 casas, em 2 turnos, por no mínimo 3/5 dos votos. Precisa ir para a promulgação do presidente? Não precisa, pessoal. Constituição nenhuma é promulgada. Ela é promulgada na hora da votação, se for aprovada. Automaticamente ela já se torna uma emenda constitucional. Bom, o terceiro limite, pessoal, dado pelo Poder Constituinte originário ao Poder Constituinte decorrente reformador, é o limite temporal, pessoal. Esse limite temporal, ele nada mais é do que a revisão constitucional. O que é revisão constitucional? A revisão constitucional, pessoal, está prevista no artigo 3 do ADCT, que são os atos de disposições constitucionais transitórias. Bom, o que essa revisão, o que esse artigo vem trazer? Vem trazer o seguinte: o Poder Constituinte originário, ao elaborar a Constituição, deixou claro que, no mínimo 5 anos após a promulgação da Constituição, a Constituição Federal iria passar por uma revisão geral em uma sessão unicameral, ou seja, a Câmara e o Senado iriam se reunir para revisar toda a Constituição, no qual eles poderiam alterar muitas coisas ao mesmo tempo. Essa revisão já foi feita, pessoal. Essa revisão foi feita já da nossa Constituição em 1988 e não pode ser feita mais. Por isso que ela é considerada um limite, ou seja, o Senado e a Câmara hoje não podem convocar uma nova revisão, que já foi feita. Eu deixarei aqui na descrição do vídeo o artigo 3 do ADCT. Bom, o quarto limite que o Poder Constituinte derivado reformador tem, que tem que seguir também, ou seja, a Câmara e o Senado tem que seguir esses limites, é os limites circunstanciais. Ou seja, em hipótese alguma, nenhuma emenda constitucional pode ser votada quando o Estado brasileiro estiver passando por um estado de sítio, estado de defesa ou uma intervenção federal. Então, os limites circunstanciais são esses, dizendo que vocês podem iniciar um processo de emenda constitucional, pode fazer votação, desde que também o Estado brasileiro não esteja passando por isso, por um estado de defesa, por um estado de sítio, por uma intervenção grande federal. Então, as emendas constitucionais, elas são paralisadas. A Constituição não pode sofrer emenda, alteração nenhuma quando estiver nesses 3 estados. Então, pessoal, foi uma aula bem rápida, bem simples. Espero que vocês gostem. Está aqui na descrição do vídeo todo esse material, toda essa matéria de forma bem mais detalhada, mais simplificada. Então tá lá no link, acessa o link do nosso site aí, vai estar lá para vocês imprimir, para vocês estudar com melhor entendimento também e com mais calma também. Esse vídeo foi mais para nortear vocês. Então receba com carinho um abraço, curta, se inscreva no nosso canal, receba nossas atualizações e fique com Deus e até a próxima, pessoal.